Vocês sabiam que o papai e mamãe de Jesus o perderam numa festa? Tadinhos, eles ficaram procurando por 3 dias. Eu quase morri do coração, uma vez que perdi minha boneca por 2 horas. Nossa, chorei muito. É muito bom ver você aqui no Cristão Sem Migué. O pastor Tchaikovsky Otto já vai começar o sermão. Antes só um recadinho. Galerinha, não acredito que vocês ainda não se inscreveram. Pode parar de migué, viu? E não pode faltar aquela curtida marota para incentivar a gente a trazer mais conteúdos como esse. Muito obrigado. Beijos. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 2. O menino Jesus no meio dos doutores. Lucas, capítulo 2, versos 41 ao 52. Acompanhe comigo a leitura desta passagem tão importante para a nossa edificação nesta noite. Diz o texto: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus atingiu os 12 anos, subiu a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar Jesus entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Até aqui, vamos orar. Curve a sua fronte, aquiete o seu coração, fechamos os nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui, reunidos neste aprisco, quedados aos teus pés, para receber de ti mesmo o alimento essencial, necessário, crescimento espiritual para o nosso desenvolvimento, para que o Senhor aumente também a alegria de nossa salvação. Portanto, fala conosco em nome de Jesus. Não se limite a nós, que o teu Espírito nos dê a porção dobrada deste texto, que o Senhor, ó Deus, aguce os nossos entendimentos, que o Senhor, ó Deus, ative as nossas ideias, que o Senhor
desperte, ó Deus, os nossos sentimentos para que recebamos, sorvamos, nos alimentemos de tudo que o Senhor preparou para nós e saiamos daqui satisfeitos. Em nome de Jesus, para o louvor de tua glória somente. Amém. Que texto tão estranho, né, queridos? Diferente. Conta a história do menino Jesus. Quase não encontramos nas Escrituras textos que se refiram a Cristo antes dos 30 anos dele. Você sabe por quê? Porque somente aos 30 anos de idade é que ele estaria habilitado, segundo a lei, em Números, para começar o ministério que estava proposto a ele. Era a maioridade ministerial. Os homens, então, só podiam assumir o sacerdócio, o ministério de levita, o ministério que estava proposto a partir dos 30 anos de idade. Então, só a partir daí é que há uma máxima preocupação em se registrar da vida de Jesus. A Bíblia não é um livro de curiosidades. A Bíblia é um livro de vida, de instrução, com propósitos muito claros. E é interessante que o registro desta passagem, a passagem de uma criança para o tempo de aprendizagem, na sua maioridade religiosa, quando essa criança se torna filha da lei, também conhecido pelo termo de Bar Mitzvah, é algo que ainda acontece até hoje entre as comunidades judaicas. É um rito de passagem. E diz o texto que quando chegou a hora, quando Jesus tinha 12 anos, os seus pais o levaram a Jerusalém por ocasião da Páscoa, para que este rito fosse feito, para que se cumprisse os requisitos da lei, para que tudo o que estivesse de ser feito acontecesse. Para nos lembrar, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Às vezes as pessoas se acham capazes até, ou se acham no direito de não frequentarem os trabalhos religiosos, de não estarem na casa do Senhor, de não priorizarem os cultos. Entre as escolhas que fazem, muitas vezes a de estar no ambiente sagrado tem sido preterida. Isso é algo da nossa natureza, irmãos. Isso é algo da nossa condição. Nossa carne está em constante luta contra o espírito, ou a parte da nossa natureza que é espiritual. E quando temos que escolher, muitas vezes não escolhemos como prioridade o estar na casa do Senhor. Isso é uma constatação que podemos, cada um de nós, num autoexame, fazer. As coisas de Deus nem sempre são nossas prioridades. Jesus Cristo, Filho de Deus, nunca se deu o luxo, entre aspas, é claro, esta palavra, de não estar no lugar de ajuntamento solene. Você vai encontrá-lo sempre aos sábados nas sinagogas. Você vai esbarrar sempre nele nas festas religiosas prescritas do Antigo Testamento. Foi circuncidado ao 8º dia e agora estava sendo iniciado como filho da lei aos 12 anos de idade.
Aos 30 anos, como disse, estava recebendo das mãos do primo dele o batismo de iniciação ao sagrado ministério. E o tempo todo encontramos Jesus Cristo nos lugares solenes, na casa do Pai, buscando e dando o grande exemplo para todos nós. Quem sou eu, irmãos, de negligenciar isto? Se o Senhor Jesus, íntimo e membro da Trindade, Deus de Deus, Deus que foi gerado eternamente de Deus, é o que eu estou dizendo, o unigênito de Deus, não se dava o direito de se afastar dos meios de graça. Quem sou eu? Este barro que fala que a terra almeja me devorar? Não posso, não devo, não posso, não devo correr este máximo risco em botar a minha alma numa situação tão preocupante. Feita esta nota, vemos que esses pais estão sendo tão cuidadosos, não é verdade? E levam o menino a Jerusalém. Talvez você e eu não temos noção da festa, mas em nossos dias ainda conhecemos algumas romarias, planejamentos de algumas igrejas que se reúnem para caminhar grandes distâncias, a irem em santuários, em lugares de culto e adoração, especialmente a Igreja Católica Romana tem esta prática litúrgica. E podemos lembrar do como eles se ajuntam, se apinham e andam grandes distâncias e percorrem os caminhos e vão cantando pelas estradas e vão celebrando a oportunidade de estar diante do que entendem por sagrado. E aqui, nesta festa pascal, Jerusalém ficava apinhada de gente. Cerca de 3 milhões de pessoas afluíam para lá. Você podia farejar no ar o cheiro do sangue da matança, do sacrifício dos cordeiros. 300 mil cordeiros eram sacrificados e a cidade era tomada por um cheiro ferruginoso no ar. E esses 300 mil cordeiros seriam servidos para estas famílias todas que celebravam o livramento que Deus proporcionou a Israel do Egito. É a história de todos nós, queridos, sabendo que nem todo o sangue jorrado desses cordeiros foram eficientes sequer para purificar uma única mancha de pecado. E ali estava o Cordeiro de Deus, aos 12 anos. Era um desconhecido naquela festa, mas o sangue que corria nas veias daquela criança era o sangue do Filho de Deus, suficiente para nos purificar instantaneamente de todos os pecados para a eternidade afora. E aqui estavam eles nesta grande festa, milhares de pessoas, barracas, acampamentos, comelanças, risaiadas, alegrias, festa, celebração, tudo misturado. Era um tempo, irmãos, que nós talvez só conheceremos no céu, desse ajuntamento de grandes famílias que se encontram para um momento inigualável. Não há em nossos tempos algo que possa se comparar. Mas a festa acabou. As luzes se apagaram. E agora, José?
Maria e José pegaram as suas coisas, acharam o seu lugar na caravana, os seus pertences, fizeram ali uma rápida checagem do que faltava, do quanto tinham gasto, e então começaram a caminhada de volta para a cidade de Nazaré. Obrigado, meu irmão. Estava faltando alguma coisa. Me lembro até aquele pai que foi levar o menino na escola, e quando abriu a porta do carro, o menino não estava dentro do carro. Falou, uai, cadê o... esqueci o menino em casa. Isso é coisa de pai, né, irmãos? Isso acontece. O que me estranha é uma mãe esquecer, né? Mas aqui no texto, ela estava tão animada com tudo, que de repente eles não notaram que a pessoa mais importante não os acompanhava. Fica aqui outra aprendizagem. Quantas vezes estamos nesse ambiente festivo, sagrado, de celebração, de risos, de festa, de comunhão, de reencontros e abraços? Quantas vezes estamos aqui animados, ouvimos os sermões e somos tocados, pelo menos assim espero, né? Nossos corações ficam inflamados, somos tomados por emoções, os nossos olhos ficam rasos d'água, o nosso peito tem um coração acelerado, irmãos, e de repente nós ficamos com um rubor na face e há algo muito gostoso acontecendo na alma, parece que vamos levitar e vamos aqui agora nos distanciando deste lugar sagrado. E alguém muito especial parece que vai ficando para trás. Notamos isto, que já dentro do carro, se precisar, nós esgana um menino. No caminho, nós começa a buzinar na cabeça do motorista da frente. Já no sinal vermelho, nós estamos batendo no volante impaciente, e ele nem abriu, nós já estamos aproveitando para cortar o sinal vermelho. Já chega em casa mudo, para acordar no outro dia calado. No outro dia sai numa correria, que não dá nem um beijinho na comadre, nem um beijinho no companheiro, nem um cafuné nos meninos, e entra naquela vida, você não... Ou vai para a escola, e lá na escola você já volta àquela conversada sem sentido, conversa de pombo que a gente fala, né? Conversa de pombo. Existem dois tipos de conversa. Conversa de pombo, que é as fofocas, e a conversa de águia, né? A águia só enxerga por cima. A águia tem mais coisa para ver no mundo do que ficar contando da vida do pombo que está do lado, né? Existem esses dois tipos de bate-papo, e aí nós vamos, irmãos, entrando para dentro da segunda, da terça, trabalho, escola, relacionamento, mas a sensação é que nós estamos sozinhos. Porque nós estamos agindo como se tivéssemos vindo às fontes das águas, bebido delas, mas não levado conosco um cântaro cheio desta água tão refrescante, que não somente alivia nossa alma, como também abençoa quem está perto de nós. É um risco, não estou dizendo que está acontecendo isso hoje aqui e que vai acontecer, mas muitas vezes eu já saí da igreja deixando a pessoa mais importante para trás. Nem parece que a gente esteve numa igreja, né, irmãos? E Maria e José, queridos, como todo bom crente, também estava encantado com a festa, mas as luzes se apagaram, e agora José e Maria?
se deram conta de que o menino não estava com eles. Gente, cadê o menino Jesus? Jesus, cadê o menino Jesus? E aí eles tiveram a brilhante ideia de ir perguntando aos parentes, diz o texto. Bem assim, pensando, versículo 44, olha que coisa linda. Pensando, porém, estar Jesus entre os companheiros de viagem, perderam um dia nessa imaginação. Então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos. Você já notou que tem gente cavando onde não tem água, procurando onde você e eu jamais poderemos matar a nossa sede? Você já percebeu que às vezes nós estamos procurando de Deus em todos os lugares, mas não procuramos o nosso Deus onde Ele disse que estaria? Às vezes nós ligamos para alguém para falar assim, ora por mim. Não tem problema. Nós precisamos orar uns pelos outros. Isto é um ministério da piedade. Mas não é só isto. Nós também temos que fazer o nosso exercício espiritual. Nós temos que buscar o Senhor na vida de oração, buscar o Senhor nos meios de graça, buscar o Senhor na leitura da palavra de Deus, buscar o Senhor na vinda ao culto, na vida do culto. Nós precisamos buscar ao Senhor, queridos, onde Ele deixou para que fosse encontrado. E de repente Maria e José estavam tão atarefados nesta busca, que eles perderam um dia caçando no outro. Não são poucos que acham que vão encontrar Deus na espiritualidade de um pastor. Deixa eu ver se eu tenho um encontro com Jesus na vida do pastor. Muitas vezes nós achamos que vamos ter um encontro com Jesus, aquele único que pode nos dar a real satisfação, quase que num amor platônico, amando a Jesus à distância, apenas de uma maneira emocional, mas sem um relacionamento objetivo. Muitas vezes nós corremos o risco, irmãos, de procurá-lo entre os parentes. Nós imaginamos que nós vamos encontrá-lo aqui e acolá, nestas buscas dali e de cá. Nós, irmãos, pensamos com os nossos botões que podemos encontrar o Senhor da glória atrelado no pó da terra. Uma coisa é o testemunho que temos que dar de que o Senhor está conosco, mas o Senhor Jesus, irmãos, nós não somos aqueles que podem transmiti-lo com um muno sagrado, com uma unção poderosa, com o derramamento do Espírito, com uma oração que transmite uma bênção. Nós somos apenas canais da bondade de Deus, nós somos apenas instrumentos na mão dEle, mas todas as vezes que alguém procurar a Jesus em nós, nós devemos encaminhar esta pessoa ao próprio Cristo. Muitos pastores estão achando que são Jesus. Estão quase dizendo, vinde a mim. E todos e qualquer um que quiser ocupar a vaga de Cristo, simplesmente é um anticristo. Nós nunca o encontraremos se nós não o buscarmos pessoalmente, diz o Senhor. Buscai-me enquanto se pode achar, invocai-me enquanto eu estou perto. E Maria e José já estavam afoitos. Perdemos
o menino. E voltaram, irmãos, e entraram dentro de Jerusalém, depois de ter perdido um dia com os parentes, agora estão dentro de Jerusalém, caçando nos últimos rastros dele, nas casas de amigo, nas casas de parente, na casa de pessoas conhecidas, e eles entram aqui, entram acolá, e não encontram Jesus, e eles têm a brilhante ideia de voltar até o santuário. Eu não posso imaginar o que se passou no coração desses pais, eu não quero imaginar. Porque eu me lembro um dia que eu perdi o meu menino por 15 minutos. Meu Deus. Eu achei que tinha sido roubado ou tinha caído no rio. É aqui no bairro, soltando pipa. Eu dentro do carro, mexendo no celular. Escureceu lá fora. Quando eu levantei a cabeça, já era noite. Falei, uai, esse tempo está meio doido. Eu saí do carro e comecei a caçar entre os vultos um rosto igual ao do meu menino, e não tinha ninguém parecido com ele. Falei, gente, cadê esse menino? Me bateu um medo da mãe dele, que vocês não podem imaginar. Falei, gente, se eu não chegar com esse menino em casa, eu estou perdido. Começou a me dar uma tremura nas pernas, irmão. E eu pensei, eu vou ligar para os presbíteros da igreja para eles me ajudar a caçar, mas olha, a mão começou a fraquejar. Falei, não vai dar tempo nem deles chegarem aqui, eu tenho que achar. Aí o coração já começou a imaginar que ele caiu dentro de um riozinho que passa ali. Falei, foi pegar a pipa, caiu, escureceu, ninguém viu. Eu estou perdido, gente, cadê esse menino? Aí eu andava gritando, Lucas! E ninguém respondia. Lucas! Falei, agora eu vou voltar até o final dessa estrada e vou encontrar nada de encontrar. E eu parava as pessoas, você viu meu menino? Quem é seu menino? Tinha umas 60 pessoas lá, já estava sem condições de enxergar ninguém. Falei, gente, 15 minutos. Eu me lembro também que eu fiquei sumido um dia inteiro, quando era do tamanho do meu menino. Saí para ir numa casa de um amigo, não falei isso, nunca tinham me contado que quando saíste de casa tinha que contar que saiu. Parecia óbvio, mas eu, sei lá, eu não entendia isso como óbvio, né? Eu só sei que quando meu pai me viu, já era 5 horas da tarde, meu pai pegou um chinelo e não teve forças para me bater. Ele só falou assim, você me mata, desgramado. E começou a me bater, cada chinelada parecia um carinho. O meu menino, quando ele me viu, quando eu encontrei, ele veio correndo de longe, ele viu o meu desespero, e ele virou para mim e falou assim, não chora não, pai. Falei, eu estou com a cara de choro, pensei, né? Não chora não, pai. Falou, meu filho, achei que eu tinha te perdido. Agora você imagina 3 dias. Agora você entende por que ela fala com ele, né? Quando encontra ele no templo e fala assim, meu filho. Você quase pode ver, ouvir o timbre da voz dela diante desse drama tão pessoal. Versículo 48, logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe me disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Irmãos, quem perdeu quem? A culpa é de quem? Por que ela não foi sincera por que ela não disse, meu filho, nós esquecemos de conferir o que havia de mais importante nos nossos pertences de caminhada,
nós tínhamos que perceber que faltava a única pessoa que não podia faltar. Porque nós viemos aqui em Jerusalém para te trazer para esta festa, mas de repente a festa se tornou maior do que você, meu filho, e nós saímos tão maravilhados com a festa que deixamos você para trás. Você pode imaginar que para muitas pessoas a igreja já é maior do que Jesus? A denominação dela, seus ritos religiosos, suas próprias convicções, suas ideias, seus modus operantes. Jesus é um pretexto, é um pretexto para estarmos aqui. Mas na verdade nós estamos aqui por tantos outros motivos. Já tem muitas igrejas assim, queridos. Por que que eles não foram sinceros e disseram a ele: nós estamos aflitos, mas olha, nos perdoe, meu filho, por ter esquecido você para trás. Talvez nós até começássemos agora a querer julgar esses pais, mas eu não me atrevo quando eu me sinto pior do que eles. Por quê? Porque eles ainda tinha a desculpa de que Jesus ele se envolveu com os primos e estava junto com a turma e foi naquela embolada junto, naquela peregrinação de volta para casa. Mas eu não posso falar isso, eu sei exatamente que lugar Jesus Cristo tem ocupado na minha vida, na minha história, na minha construção de existência. Quando ele não é prioridade para mim, quando ele é apenas um subterfúgio, quando ele é apenas um motivo para alguma coisa, mas ele não é o foco principal. Quantas pessoas eles entram na igreja para conseguirem bons empregos e quando conseguem os seus bons empregos, Jesus Cristo se torna a última pessoa da fila de gratificação. Quantas pessoas entram nas igrejas para se casarem, conseguem bons casamentos, mas a vida espiritual daquelas pessoas parece de uma viuvez total. Quantas pessoas, queridos, entram aqui dentro e tantas bênçãos lhe acompanham, e quando eles conseguem essas bênçãos, eles não buscam a face do Senhor em gratidão. Nós podemos citar isso de maneira muito pessoal, muito prática, quando fazemos uma autoanálise nossa. O que temos? Para quem tem sido? O melhor de nós? Para quem tem sido? Nossos dons, nossa inteligência, nossa capacidade, como temos utilizado? Você não terá outra vida para se dedicar à pessoa mais importante do universo. Eu não terei outra vida. O meu maior medo, irmãos, é desistir do ministério. Não porque esse ministério traga sentido para a minha vida somente, mas porque eu tenho medo de quando chegar no céu e encontrar com o meu Senhor, eu falar assim: ah, Senhor, então era tudo verdade, porque não precisarei mais desta fé que muitas vezes balança dentro de mim, os meus olhos verão claramente a face do Salvador, e eu verei e conhecerei o meu Senhor de uma maneira muito especial, como você também terá essa bênção privilegiada, só que você agora, sabendo que é tudo tão real, tudo tão verdadeiro, pensará: eu podia ter feito muito mais para te louvar, eu não posso voltar para realizar aquilo que hoje está sob nossa guarda. Esse é o meu grande medo, de chegar diante do Senhor como alguém que não usou o máximo de mim para fazer o mínimo de gratidão por aquele que me salvou. Tenho esse medo, tenho esse receio. E aqui, irmãos, fica o grande aprendizado do texto, para a nossa conclusão. Nós precisamos agora fazer uma avaliação de como temos vivido
e onde deixamos a pessoa mais importante do universo, onde esquecemos o nosso Senhor e precisamos fazer esse caminho de volta. Como as Escrituras nos chamam a fazer, lembra-te do primeiro amor. Veja aí onde você errou e volta. Eles encontraram Jesus na casa de Deus. Jesus disse: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu Pai? Vocês estão aflitos à toa? Vocês estão aflitos, mas não precisam. Vocês tivessem vindo aqui, no primeiro minuto vocês teriam me encontrado, mas vocês resolveram me buscar aonde eu não estava e não poderiam me achar. Mas se vocês me buscarem onde eu estou, eu estarei aqui esperando por vocês. Queridos irmãos, nós precisamos fazer o caminho de retorno. Já se passaram quantos dias dessa sua caminhada? De quando em vez eu me pego há semanas longe de Jesus. Ele é só um pensamento na minha imaginação e eu preciso voltar e seguir os rastros das minhas próprias pegadas, muitos deles que se desviaram para onde não deviam, e ali ser uma paragem de meditação, reflexão e pedido de perdão a Deus, e continuar até que eu tenha um dia perfeito, até que eu esteja aos pés do meu Salvador, até que eu possa reencontrá-lo, até que Ele possa espantar de mim todas as aflições e ficar só o maravilhamento, até que eu possa ter paz, até que eu possa ter alegria plena, e isso só pode ser achado em Deus. Talvez você que é jovem acha que eu estou sendo exagerado. Mas nós que já passamos dos 45, nós já chegamos à conclusão que neste mundo tudo é ilusão. Você luta para conseguir um carro e você entra nele e dirige por uma semana e aquilo já não te dá mais contentamento. Você entra na faculdade, adquire o melhor diploma, consegue as melhores posições na sociedade, consegue ganhar o melhor salário que a sua competência te direcionar, mas aquilo, por mais que seja bom, e não há nenhum problema nessas coisas que estou citando, mas isso não pode te trazer a satisfação. Então você casa, consegue uma boa esposa, um bom marido, eles te irritam bastante, mas te traz muita felicidade também, e você fala: agora minha vida está completa, e de repente você percebe que você tem que ter alguém para te ajudar a gerir aquele relacionamento, porque senão você estraga aquela bênção que Deus te deu. Então Deus te dá filhos, e agora você diz: estou satisfeito, estou feliz, e aqueles meninos que você achava que era perfeito, vem tudo com defeito, e você é um pai com defeito que só sabe estragá-los também, e você percebe: eu preciso muito de ajuda para tocar esse relacionamento, e você começa a perceber que tudo que você toca nessa vida não vira ouro, e você começa a entender que sozinho você só vai dar com cara na parede, e você começa a perceber que precisa muito de ajuda para que a sua vida tenha significado e sentido, e tudo que você juntou na trajetória da sua existência não pode trazer a realização e a felicidade que você tanto almeja, até que um dia você encontra com esse Galileu, e o olhar dele degela a sua alma. E o abraço dele espanta todos os seus medos. E a voz dele ilumina a sua vida. E você já não sente mais o chão. Você flutua. E você não tem medo da morte mais. Embora não queira morrer. Você já não é escravo do dinheiro mais. Embora o dinheiro seja importante. Você agora é alguém que o mundo olha e não se reconhece em você. Você é alguém que tem uma paz
em meio às guerras que ninguém pode entender. E você percebe que não pode dar nem mais um passo para longe desse paraíso, e que o paraíso o tempo todo era Jesus Cristo, porque quem tem Jesus tem a vida. É para você e para mim esta mensagem. Volte pelo mesmo caminho. Se você, por acaso, já distanciou alguns centímetros, dê a volta e encontre a reviravolta da sua vida nos braços do nosso Salvador. Vamos orar. Senhor, é tão simples a mensagem do Evangelho, Pai, mas há nessa simplicidade algo também que faz esta mensagem ser única. É simples, porque não precisa de que nada seja acrescentado a ela, para que seja o que é, como água. A água é pura e simples. Não precisa de acrescentarmos nada na água para que ela cumpra a sua função de matar a nossa sede, lavar as nossas almas. É o Teu Evangelho, Senhor. Não nos permita, Pai, nos encantarmos mais com a festa do que com o dono da festa. Não nos permita tentar encontrar o Senhor onde Tu não estás, ou viver uma vida como se nunca tivéssemos Te encontrado. Não nos permita, ó Deus, Te procurar à toa e à deriva, sendo que o porto seguro está bem ancorado nesta margem que é a Tua palavra, sobre os ventos refrescantes do Teu Espírito, acharmos ali toda a segurança neste cais de salvação e graça, para vivermos uma vida sem medo e sem receios. Ó Deus, dai-nos percorrer o caminho de volta, nos passos ensanguentados do Evangelho, a encontrarmos o Senhor não preso numa cruz, mas sentado num alto e sublime trono, a governar as nossas vidas. Dai-nos quedarmos aos Teus pés e ali dedicarmos-nos totalmente, porque somente em Cristo encontramos a satisfação que em outro lugar não pode se achar. Somente no Teu Filho encontramos o paraíso, somente no Teu Filho encontramos o perdão, somente encontramos no Teu Filho a satisfação, somente encontramos no Teu Filho a paz de espírito e a vontade de gargalhar. É em Ti somente, ó Cristo, que podemos nos reencontrar, de homens e mulheres perdidos no caminho, a gente que agora levita sobre o Teu olhar, em nome de Jesus, Senhor, que possamos achá-lo, que possamos beijar os Teus pés, porque aí está todo o sentido da nossa vida, e precisamos isto guardar nos corações, para todo sempre. Amém.